Oi pessoal, tudo bem? E aí, demorou para vir o vídeo, mas finalmente veio. Então, seguindo a matéria, a gente vai falar agora sobre relações numéricas, tá? Assunto muito importante para a gente seguir e entrar na parte de estequiometria na química, que como vocês já devem saber, basicamente 80% das questões, tá, de química dos vestibulares, que é você fazer o balançamento e você conseguir fazer essa relação, que nada mais é do que uma regra de 3, tá? Essa relação numérica, na verdade, na química. Então, antes da gente entrar a fundo na estequiometria em si, falando sobre as reações químicas, as equações químicas, a gente vai ver as relações numéricas. Então, a gente primeiro vai ver os conceitos, tá? E vamos trabalhar um pouquinho a matemática para a gente dar sequência na matéria. Então, como eu já acabei de citar aqui, a matemática é muito importante nessa matéria, tá? E como vocês já devem saber, a matemática, por ela ser uma exata, né? Matéria de exatas, ela não é difícil. Na verdade, é só você ter o macete. Então, a gente precisa fazer bastante exercício aqui, tá? Para focar bem e testar bem essa parte da matemática para ficar quase que natural. Tá? Então foquem bastante em fazer exercícios. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Bom, continuando aqui então. Primeiro eu queria, como eu escrevi lá no post lá no Facebook e no e-mail, eu queria primeiro que vocês dessem uma olhadinha nesse vídeo, tá? Que é um professor muito bom de química dando uma aula e ele explica de onde vieram esses conceitos, tá? De onde veio o conceito de massa molar, de massa atômica, de massa molecular. Então eu queria que vocês dessem uma olhadinha e aí depois que acabasse o vídeo vocês voltassem aqui para esse vídeo aqui e desse sequência aqui na apresentação, tá? Porque lá como ele faz uma introdução, que na verdade é uma revisão rápida que ele está fazendo, só que para mim acaba servindo como introdução. Depois a gente verifica aqui certinho se ficou tudo bem aprendido, tá? Bem entendido. Então, se você não viu ainda o vídeo, faz um pause aqui, abre lá o link daquele vídeo, vê rapidinho, que se eu não me engano tem 10 minutinhos, e aí volta aqui, beleza? Então, seguindo aqui, vamos rever aqui os conceitos, tá? De massa atômica, molecular, mol e massa molar, tá? Então, primeiro, massa atômica. Bom, como o próprio nome diz, a massa atômica é a massa de um átomo, né? O correspondente a um átomo de determinado elemento. Então, cada elemento, assim como tem o seu número atômico, né? Cada elemento tem o seu Z, aquele número atômico, cada elemento vai ter a sua massa atômica, tá? E, bom, e aí como que a gente mede essa massa, na verdade? Dando o exemplo, né, da gente se pesando. A gente se pesa numa balança e dá lá um número que é correspondente ao quilograma. Então, dá 50 quilogramas, 60 quilogramas, 70 quilogramas. Você entende que 1 quilograma, na verdade, ele é algo que a gente usa como referência, né? Então, alguém um dia pegou alguma coisa com um determinado peso e falou, isso aqui equivale a 1 quilograma. E aí, tudo que é medido em função desse quilograma, na verdade, está usando aquilo como referência. Então, como a massa do átomo é muito, muito, muito pequena, se a gente fosse usar, por exemplo, grama, a gente ia ficar com uma casa decimal infinita quase para conseguir representar. Então, o pessoal, o que eles fizeram? Eles, vamos usar aqui então uma unidade de massa atômica que é a nossa referência, tá? E aí no videozinho ele diz de onde veio, que veio lá do carbono 12, eles repartiram em 12 a massa e tudo mais. Mas, bom, isso não vem ao caso, tá? Vamos direto ao ponto. O que a gente precisa saber então que a massa atômica é a massa de um átomo, que é expressa em U ou uma, que é a unidade de massa atômica, tá? Então você pode escrever tanto o Uzinho quanto o UMA, tá? E, bom, e tem elementos que tem isótopos. Eu não lembro se vocês lembram que a gente já tinha falado disso em alguma aula muito tempo atrás, que tem alguns elementos que têm quantidade de nêutrons diferentes. Então, por mais que eles tenham o mesmo número atômico, quando você olha a massa deles, eles têm a massa diferente, tá? E aí, se eu tô te dizendo que a massa atômica é a massa de um átomo, mas e quando aquele elemento tem átomos diferentes, ou seja, tem átomos com massas diferentes, número de nêutrons diferentes? Bom, nesse caso a gente faz uma média ponderada para dizer qual é a massa atômica daquele elemento,
tá? A massa atômica daquele elemento vai ser uma média ponderada desses isótopos. E ponderada entre o quê, né? Variando, dependendo do quê? Dependendo da quantidade e abundância daquele elemento na natureza. Então, se eu te digo que 90% do carbono X está na natureza e 10% do carbono Y está na natureza, então eu vou ponderar de acordo com esse 90% e esse 10%. Tá? A massa de cada um deles ponderada e vou achar a massa atômica ponderada do carbono. Tá? Então, só um exemplinho para vocês ficarem sabendo. Beleza. Então, o que é a massa molecular? Bom, assim como a massa atômica é a massa de um átomo, a massa molecular vai ser a massa de uma molécula, certo? Que é muito simples. Então, você calcula a massa molecular a partir das massas atômicas dos elementos que compõem aquela molécula. Tá bem simples. Então, suponha, você tem ali o H2O. Aí o 2 tá grande ali, porque eu não consigo escrever o 2 embaixo, mas enfim, vocês entendem, né? Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Eu sei que a massa do hidrogênio é 1 e que a massa do oxigênio é 16. Se vocês pegarem a tabela periódica lá, vocês vão ver, assim como ele aponta qual é o número atômico, ele aponta também qual é a massa atômica daquele elemento, tá? Então, do oxigênio é 16. Então, eu tenho 2 vezes o 1, né, do hidrogênio, mais uma vez o 16 do oxigênio, que me dá uma massa molecular de 18 unidades de massa atômica, 18 Uzinho que está aí, tá? Então, o H2O tem a massa molecular de 18, beleza? Muito simples, né? Ok, agora vamos entrar então no conceito de mol. Cara, esse conceito de mol é porque pelo nome dele ele parece uma coisa muito complexa, muito complicada, mas não é. O mol ele é um número, tá? Ele representa um número. Ele, na verdade, representa a constante de Avogadro, que foi um cara que não vem ao caso aqui como ele chegou a esse número, mas ele estava justamente querendo fazer a relação entre a massa e a quantidade de moléculas, e ele fez várias contas e ele achou esse número doido, tá? Um mol, então, equivale pra gente a 6,02 vezes 10 elevado a 23, tá? Que muitas vezes a gente nos exercícios considera esse centésimo 2 aí, né, esse vírgula 02, a gente desconsidera e coloca direto 6 vezes 10 a 23, tá? Bom, o que eu preciso saber, então? Eu preciso saber que o mol é o mesmo, ele segue o mesmo conceito da dezena e da dúzia. O que é uma dezena? Se eu te digo para você, eu tenho uma dezena de televisões aqui em casa. Você vai pensar o quê? A Mayara tem 10 televisões na casa dela. Beleza. E se eu te digo, eu tenho uma dúzia de saias. Você vai pensar, a Mayara tem 12 saias. Então, o mol segue exatamente o mesmo conceito. Quando você pensar em mol, é uma quantidade que eu estou te dizendo ali. E essa quantidade é exatamente 6 vezes 10 a 23. Então, se eu te digo, eu tenho um mol de televisões aqui em casa, eu estou te dizendo que eu tenho 6 vezes 10 a 23 televisões aqui em casa, que seriam muitas televisões, né? Porque esse 10 elevado a 23, vocês imaginam aí que é como se eu colocasse 23 zeros do lado do 6. Né? Eu não sei nem dizer o quanto que é esse número, mas é um número muito grande. E se eu te digo que eu tenho um mol de saias, eu tenho 6 vezes 10 a 23 saias. Tá? Então, assim, cara, na época que eu tava fazendo o vestibular e tudo mais, toda hora que eu li o exercício e eu me perdia no enunciado por causa do mol, porque confunde e também porque mol parece molécula, mas não tem nada a ver. Então, eu reli o enunciado escrevendo dúzia no lugar de mol. Então, lê como dúzia. Depois que você entender o que aquilo quer dizer, aí você volta pro mol, tá? Porque às vezes fica realmente complicado. Então, assim, o ideal aqui é a gente ser bem, fazer as coisas bem passo a passo, como se fosse idiota mesmo, como se a gente fosse todos retardados, mas pra gente chegar no raciocínio certo e chegar na conta certa no final, tá? Não pula passo. Então, se você leu e já se perdeu, já não entendeu nada, cara, apaga o mol, coloca dúzia no lugar do mol no enunciado, lê de novo, e aí quando você entendeu o que ele tá te perguntando, aí você volta pro mol, tá? Porque realmente confunde. Então, seguindo aqui. Então, um mol de moléculas é igual a 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá? Se o enunciado te diz lá, eu tenho um mol de moléculas aqui. Ele está dizendo que ele tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se o enunciado te diz, eu tenho um mol de átomos, ele está te dizendo que ele tem 6 vezes 10 a 23 átomos. Se ele te diz um mol de elétrons, ele está te dizendo que ele tem 6 vezes 10 a 23 elétrons. Beleza? Então, o mol
é a quantidade. Então, seguindo agora para a massa molar. Então, o que eles quiseram fazer? Uma vez que eles têm lá o mol, que é a quantidade de átomos ou a quantidade de moléculas, a gente quer saber a massa que tem ali dentro, né? A massa daquele conjunto ali de moléculas ou de átomos, eu quero saber o quanto que equivale. E aí eles fizeram essa relação, tá? Que uma unidade de massa atômica, lembra o Uzinho que a gente tinha visto lá no início? Ele é aproximadamente a mesma coisa que 1 grama por mol, tá? Então a gente considera que é igual, mas é aproximadamente igual. Então, se eu sei calcular quanto que é a massa molecular de uma molécula, simplesmente dando uma olhada na massa atômica dos átomos que compõem aquela molécula, aí eu lembro do nosso exemplinho aqui no início, da água, que era 18 usinhos, 18 unidades de massa atômica. Então, se eu tenho a massa molecular, eu tenho exatamente a massa molar. Eu tenho que 1 mol tem 18 gramas. Um segundinho, deixa eu dar uma pausa aqui. Bom, então retornando aqui. Temos então a massa molar, como eu disse, ela equivale à massa molecular, tá? Porque a gente aproxima então a unidade de massa atômica para gramas por mol. Então, dando exemplo aqui do oxigênio. A gente tem que o oxigênio ele tem a massa atômica de 16 unidades de massa atômica, 16 usinhos. Então, eu posso dizer que a massa molar dele é 16 gramas por mol. Beleza? Então, show de bola. Então, seguindo, né? Agora que a gente já falou o que é a massa atômica, massa molecular, o que é mol e o que é massa molar, vamos aplicar esses conceitos. Então, dando exemplo aqui do H2SO4, nosso famoso ácido sulfúrico. Vamos ver aqui. Qual é a massa molecular do H2SO4? Eu tenho 2 átomos de hidrogênio, que eu sei que a massa atômica é 1. Eu tenho 1 átomo de enxofre, que eu sei que a massa atômica é 32. E eu tenho 4 átomos de oxigênio, que eu sei que a massa atômica é 16. Então, se fizer essas somas aí, dá 98U, né? 98 unidades de massa atômica. Beleza? Essa é a massa molecular do H2SO4. E qual é a massa molar do H2SO4? Bom, se eu tenho que o Uzinho é equivalente a gramas por mol, então se eu tenho 98 Uzinhos, eu tenho 98 gramas por mol. Certo? Aí eu te pergunto, esse mol que tá aí, esse 98 gramas por mol, é mol o quê? Mol de quê, né? Porque lembra que o mol é uma quantidade. Esse 98 gramas por mol que tá aí é o mol de moléculas. Beleza? Então vamos seguir aqui. Então aí eu te pergunto, neste mol de moléculas que eu estou dizendo ali, ó, que eu tenho 98 gramas por mol, né? E eu estou dizendo que esse mol é de moléculas, então dentro desse mol, quantas moléculas eu tenho? 6 vezes 10 a 23 moléculas. Certo? Então eu tenho. Então vocês têm que ir visualizando a relação entre os conceitos, tá? Então se eu tenho 98 gramas em 1 mol de moléculas, eu estou te perguntando quantas moléculas eu tenho dentro desse mol, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas dentro desse mol, que por um acaso tem 98 gramas de massa. Beleza? E aí, dentro dessas moléculas que estão ali, quantos átomos eu tenho? Aí, pergunta simples, né? Em uma molécula, quantos átomos eu tenho? Ué, vamos ver a fórmula lá dessa molécula que a gente está vendo, é o H2SO4. Quantos átomos eu tenho no H2SO4? 7. Porque eu tenho 2 hidrogênios, 1 enxofre, 4 oxigênios. Então, eu tenho 7 átomos numa molécula de H2SO4. Tá, beleza. Então, neste mol de moléculas, que é aquele mol que eu estou dizendo ali, ó, 98 gramas por mol, quantos átomos eu tenho? Eu tenho 7 vezes 6 vezes 10 a 23. Concorda comigo? Porque se em 1 mol eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas, e eu estou te dizendo que em cada molécula você tem 7 átomos, então quantos átomos você tem naquele mol de moléculas? Você tem 7 vezes 6 vezes 10 a 23. Beleza? São 7 átomos para 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então o resultado disso aí é a quantidade de átomos que você tem nesse mol, que é a quantidade de átomos que juntos têm a massa de 98 gramas, que é aquela massa que está lá em cima.
a massa molar. Beleza? Vocês entenderam aqui a relação entre os conceitos? Isso tem que ficar bem claro, tá? Porque é aí que ele vai trabalhando. Ele vai te dar a massa, aí ele vai te pedir os átomos, ou ele vai te dar os átomos e vai pedir a massa, ou ele vai te dar o número de moléculas e vai te pedir os átomos. Então ele vai sempre trabalhar com isso aqui, tá? Com a massa molar, que é 98 gramas por mol, e aí ele vai te jogar lá as moléculas e os átomos, querendo que você faça a regra de 3, para simplesmente fazer o cálculo matemático e dar a resposta que o exercício quer, tá? Então, vamos fazer aqui dois exercícios bem simples. Três exercícios bem simples para gente ver se a gente entendeu tudo, tá? E aí, se não ficar claro, vocês voltem no vídeo para ver se pega de novo, tá? E se facilitar, vai fazendo junto num caderno, tá? Pega uma folhinha, um lápis e vai fazendo, acompanhando, escrevendo, que acho que fica mais fácil de entender, tá? De vocês realmente absorverem esse conhecimento, porque às vezes eu mostrando aqui pode ser fácil, na hora de você for fazer o exercício vai se confundir. Tá? Então vamos lá. Qual é a massa de 4 átomos de água? Tá? Então parece uma pergunta bem simples, mas vamos por parte. Então eu tô te perguntando qual é a massa de 4 átomos de água. Qual que é a fórmula da água? H2O. Vamos lá. Qual é a massa molecular do H2O? Bom, eu tenho 2 átomos de hidrogênio que tem a massa atômica de 1 e um átomo de oxigênio que tem a massa atômica de 16. Então a massa molecular da água é 18U. Beleza. Logo, a minha massa molar é 18 gramas por mol. Até aqui, beleza, né? Então, achei a massa molar, 18 gramas por mol, ok. Aí eu te pergunto, neste mol que eu tô dizendo ali em cima, que eu tenho 18 gramas em cada mol, nesse mol aí, quantas moléculas eu tenho? 6 vezes 10 é 23. Lembra que o mol é uma quantidade. Beleza. E em uma molécula de água, quantos átomos eu tenho? 3 átomos. Então, beleza, eu já tenho todas as informações. Será? Vamos lá tentar resolver. Então, se eu te digo que em 18 gramas por mol eu tenho 3 átomos vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas, né? Ou seja, isso me totaliza aí 3 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos, eu estou te perguntando em 4 átomos qual é a minha massa. Então, é simplesmente uma regra de 3, tá? Porque eu tenho a relação da massa com a quantidade de átomos. Então você precisa achar, dado que você tem a massa molar, você precisa achar quantos átomos tem ali dentro. Lembra que você tem um mol de moléculas e lembra que você tem que ver quantos átomos você tem dentro de cada molécula. E aí você tem o resultado de átomos dentro daquele mol todo lá, dos 18 gramas. Então se você tem a relação de gramas, né, que são 18, para a quantidade de átomos, só você fazer uma regra de 3. Bom, então em 4 átomos, quantos gramas eu vou ter? E aí é só fazer o cruzinho ali, né? Lembra da regra de 3? Tem que fazer um X ali e cruzar. Então, você cruza ali o 18 com 4, fica 18 vezes 4, sobre, aí vê ali o que você está cruzando com x, sobre 3 vezes 6 vezes 10 a 23. Isso me dá 4 vezes 10 a 23 gramas. Essa aí é a resposta, então, com a massa de 4 átomos de água. Beleza? Tranquilo, né? Passando aqui, então. Quantos átomos tem em 3 mols de moléculas de gás carbônico? Então, vamos lá. Você viu que antes ali a gente estava pedindo a massa da quantidade de átomo e agora a gente já está pedindo quantos átomos tem em 3 mols de moléculas de gás carbônico. Então, vamos por partes. Molécula do gás carbônico. Você coloca lá, bota primeiro lá a molequinha da CO2. Beleza, gás carbônico. Aí eu te pergunto, qual que é a massa? E eu nem coloquei aqui a massa. Beleza, mas nem precisa. Tá. Aí eu te pergunto, em um mol de moléculas, quantas moléculas eu tenho? Né? Bem simples. Tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas. E em uma molécula de gás carbônico, quantos átomos eu tenho? Eu tenho 3 átomos. Ou seja, eu tenho um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Beleza? Então eu tenho 3 átomos. Então, como eu já escrevi ali, a gente tem todas as informações. Vamos lá, então. Se em um mol de moléculas eu tenho 3 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos, lembra, esse 3 vem da quantidade de átomos que uma molécula tem e o 6 vezes 10 a 23 vem do mol de moléculas, tá? Então eu tenho 3 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos. Em 3 mols de moléculas, que é exatamente o que o Nucella está pedindo ali, quantos átomos eu vou ter? Eu tenho X. Vamos fazer a regrinha de 3 ali simples. Eu vou multiplicar ali cruzado, então vai ficar 3 vezes 3 vezes 6 vezes 10 a 23
sobre 1, que isso vai resultar em 54 vezes 10 a 23. E aí lembra que quando você tem esse expoente do 10 elevado a, né, que é um número científico, o que você está multiplicando pelo 10 aqui não pode ser maior que 10. Né? Porque quando for maior que 10, você joga mais uma vírgula para a esquerda e adiciona um expoente lá no 10. Então, por exemplo, ficou 54 vezes 10 a 23, então você vai pegar a vírgula ali depois do 4 e vai trazer para antes do 4 e vai pegar mais um 10 e vai levar lá, ficando 10 a 24. Então, 5,4 vezes 10 a 24. Beleza? Bem simples, né? Só que a gente tem que fazer com calma, para não confundir. Então, o último aqui. A gente tem um exercício aí que parece um pouquinho mais complicado, mas vamos fazer com calma e mostrar que é bem simples, tá? Como o dióxido de carbono, o metano exerce também um efeito estufa na atmosfera. O dióxido de carbono, a gente já sabe que é o CO2, né? Lembra? Di é 2, óxido tá dizendo que é o óxido, lembra que tem o Ozinho, e de carbono é porque é CO2, beleza? O metano exerce também o efeito estufa na atmosfera. O metano é proveniente da química orgânica, que vocês devem ter estudado bastante. Metano, etano, butil, pentano, etc, etc. O metano é aquele que só tem um carbono, né? É a cadeia com um carbono e 4 hidrogênios lá fazendo as ligações cercando o carbono. Beleza? Então ele também exerce o efeito estufa na atmosfera. Uma das principais fontes desse gás provém do cultivo de arroz irrigado por inundação. Segundo a Embrapa, estima-se que esse tipo de cultura no Brasil seja responsável pela emissão de cerca de 278 gigagramas. Esse G grandinho aí é o giga. Você lembra que a gente tem o kbyte, megabyte, gigabyte no computador, de memória, arquivo e tudo mais? Então, é porque o quilo você está multiplicando por 10 a 3, o mega 10 a 6, o giga 10 a 9, tá? Então, 288 gigagramas significa 1 vezes 10 a 9 gramas, tá? De metano por ano. Calcule o número de moléculas de metano correspondente. Então, a gente tem a emissão ali em gramas, né? 288 gigagramas de metano sendo emitidos por ano, e ele quer, na verdade, que você pegue essa massa de 288 gigagramas e me diga quantos números de moléculas são de metano correspondentes, tá? E aí ele dá ali que a massa molar do hidrogênio é 1, do carbono é 12, e ele diz lá a constante do Avogadro, que é 6 vezes 10 a 23, que a gente já sabia. Então vamos lá. Primeiro, vamos ver aqui o metano. Aí você monta lá, beleza, qual que é a minha molécula que eu estou estudando, né? O CH4. Isso, como o anunciado não te deu, na verdade isso você já deveria saber, tá? Então CH4. Então qual é a minha massa molecular? Então eu tenho um átomo de carbono, desculpa, que eu tenho a massa atômica de 12, e eu tenho 4 átomos de hidrogênio que tem a massa atômica de 1. Isso me resulta numa massa molecular de 16. Então uma molécula de metano tem a massa de 16 unidades de massa atômica. Tá? E aí, fazendo aquela relação, a gente sabe que então a massa molar dele vai ser de 16 gramas por mol. Beleza? Então, eu já sei que 16 gramas equivalem a 1 mol de moléculas. Quanto que é 1 mol de moléculas? 6 vezes 10 a 23 moléculas. Ok, e aí o enunciado está me perguntando quantas moléculas tem em 228 gigagramas. Então, vamos fazer a regrinha de 3. Se eu sei que 1 mol de moléculas tem 16 gramas, quantas moléculas tem em 228 vezes 10 a 9 gramas? Aí só você fazer um multiplicado cruzado lá e a gente tem 8,5 vezes 10 a 33 de resultado. Beleza? Não é difícil, a gente só tem que ir fazendo passo a passo, tá? Tem que ir escrevendo mesmo, escreve lá a molécula que você está tratando, acha a massa molecular, acha a massa molar, e aí vai fazendo as relações matemáticas entre elas, tá? Para achar qual que é a regra de 3 que você tem que fazer para fazer a continha matemática simples, tá? Por multiplicação e divisão, e achar o resultado que ele quer. E aí, no finalzinho aqui, a gente botou um link aqui de outro vídeo em que o professor vai fazendo esses passos a passos mais detalhados e bem para treinar mesmo, para ficar já na veia. E aí eu aconselho para quem ficou com dúvida aqui, para quem não ficou muito claro, assista esse vídeo, que ele também vai fazer uns exercíciozinhos, vai seguindo lá a sequência que ele vai pedindo para escrever no caderno, que aí, como eu disse, isso aqui tem que estar enraizado na cabeça de vocês,
esses conceitos, essa relação entre os conceitos e a matemática por trás, que é essa relação, essa regra de 3, que no final das contas que você acaba fazendo, tem que estar bem claro, porque quando a gente entrar em estequiometria, a gente vai começar a trabalhar com as reações químicas, isso vai ficar um pouquinho mais complicado. Beleza? Eu vou colocar uma listinha de exercício aqui bem fácil, tá? Bem rapidinha, para depois vocês assistirem esses vídeos aqui, tanto de introdução quanto esse aqui e esse finalzinho aqui, se vocês quiserem. Tentem fazer os exercícios e me retornem com as dúvidas. Beleza? Um beijo, pessoal!